Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. E aí, como estão os preparativos para o Natal? Já é 13 de dezembro, né? Olha só, está chegando o Natal, passamos aí esse ano todo em pandemia, algumas coisas já voltaram, a escola parece que não voltou e não vai voltar tão cedo, mas graças a Deus a nossa igreja já voltou, não sei se a sua igreja que você frequenta já voltou com suas atividades, mas estamos aqui, continuando os nossos estudos, a nossa série Conhecendo Jesus, e vamos continuar até quando Deus quiser, tá bom? Espero que vocês estejam aproveitando, sejam as crianças aqui da Igreja Batista Redenção, sejam as crianças aí eu sei que tem criança que me assiste de Dubai, sei que tem gente que me assiste nos Estados Unidos. Que Deus abençoe vocês, é muito legal caminhar com vocês durante esse tempo. E vamos continuar caminhando juntos para conhecer aí muitas outras coisas acerca da vida de Jesus, acerca do nosso Salvador Jesus. Você que já aceitou Jesus como Salvador, tá bom? Se você ainda não aceitou, pense muito bem a respeito, porque só através de Jesus que nós temos paz com Deus, que nós temos salvação. Só através de Jesus que nós temos o que mais? Temos a paz na nossa consciência, o livramento da culpa, do pecado. Só através de Jesus que nós temos a libertação da escravidão do pecado. Então é importante conhecer Jesus ou não? Claro que é muito importante para a nossa vida. E hoje nós vamos conhecer mais um assunto, mais uma área da vida de Jesus, do ministério de Jesus enquanto ele esteve aqui na Terra. O que vamos aprender hoje? Você já deve ter visto aí no título da aula, as parábolas de Jesus. O que são parábolas? Afinal de contas, o que são parábolas? E por que Jesus contou, por que Jesus teve o seu ministério e contava muitas parábolas? Por que Jesus fez isso? A segunda resposta, por que Jesus contou parábolas, eu vou explicar daqui a pouco. Mas o que são parábolas? Parábolas. Escreva aí no seu caderninho se você não sabe, para ir se acostumando, porque a Bíblia fala que Jesus contou parábolas. São histórias, quer ver? Vou contar uma história aqui para vocês. Vou contar uma história. Certa vez, um menininho chamado Joãozinho, vamos chamar o Joãozinho. Joãozinho, ele estava lá brincando e ele pensou o seguinte: eu vou pregar uma pegadinha na minha mãe. Vou fazer isso. Aí Joãozinho estava brincando lá no seu quarto e quando ele começou a gritar: socorro, socorro, socorro! E a mamãe dele veio correndo no quarto dele. Chegou lá o Joãozinho, não foi nada, eu estava brincando com você, peguei uma pegadinha. A mãe dele falou: Joãozinho, cuidado, porque você pode chamar uma hora e a mamãe não acreditar. Tudo bem, Joãozinho entrou por aqui, saiu por aqui. Joãozinho não quis muito saber disso que a mamãe dele estava falando. A mamãe dele voltou lá para fazer os seus afazeres. Aí o Joãozinho falou: vou pregar mais uma peça na minha mamãe. E começou: socorro, socorro, não, socorro. A mamãe dele foi correndo para o quarto achando que o Joãozinho estava em perigo. Chegou lá, não era nada. O Joãozinho estava mentindo de novo. Estava pregando essa pegadinha, essa peça na sua mãe. A mãe dele olhou para o Joãozinho: cuidado, porque pode chegar uma hora que a mamãe não vai mais acreditar em você. O Joãozinho não quis saber, deu muita risada, a mamãe dele voltou lá para os seus afazeres. Aí uma hora, Joãozinho decidiu: vou brincar aqui no quintal de casa. E aí lá no quintal da casa dele apareceu uma cobra bem venenosa. E aí Joãozinho olhou aquela cobra e começou a gritar: socorro, socorro, com medo da cobra, e a cobra olhando para ele, e ele olhando para a cobra, e o Joãozinho: socorro, e a mãe dele lá lavando louça, preparando a comida, nem quis saber do Joãozinho, porque o Joãozinho já tinha mentido 2 vezes, estava pregando a peça, e a mãe dele falou: o Joãozinho deve estar mentindo de novo. E o Joãozinho: socorro, socorro, até que a cobra foi lá e picou o Joãozinho. E aí, qual é a moral dessa história? Nós não podemos mentir. Por quê? Pode ser que em algum momento as pessoas deixem de acreditar na gente. Por isso que a mentira é algo perigoso. O que eu quis fazer? Eu contei uma história para vocês para ensinar uma verdade.
Jesus fazia assim, ele contava histórias para ensinar verdades. Vocês conhecem a parábola do semeador? Conhecem a parábola do semeador que Jesus contou? Não dá tempo de eu ler aqui a parábola inteira, nem explicar a parábola, mas Jesus contou a parábola do semeador, falando acerca das pessoas que recebem a mensagem do Evangelho. E aí ele contou que o semeador saiu a semear. Olha só como é que era a parábola. O semeador saiu a semear. O que é um semeador? Aquele que joga as sementes, por isso semeador, as sementes no chão e faz ali, depois joga água, afofa a terra. Você que está me assistindo aí, que você talvez seja do sertão, já tenha feito isso. O pessoal aqui da cidade não tem muito costume de fazer isso não. Mas você vai lá, coloca a sementinha, afofa a terra, rega a terra e o que acontece? A plantinha cresce e nasce e cresce, certo? Então o que aconteceu? O semeador fez isso, ele jogou a mesma sementinha em vários tipos de terreno. Um terreno pedregoso, um terreno à beira do caminho e um bom terreno. E aí o que aconteceu? A semente que caiu no meio do caminho, o que aconteceu? As pessoas passavam por lá e levaram o que nasceu dali, levaram porque era à beira da estrada, todo mundo passava por lá e não crescia direito. A terra, o fato das pessoas estarem passando ali não deixava a planta crescer. Teve uma semente que caiu em solo pedregoso ali no meio das rochas. O que aconteceu? Ela até conseguiu, mas as rochas sufocaram ali a plantinha. Ela não conseguiu assim crescer. E teve aquela semente que caiu num solo muito bom. E o que aconteceu? Aquela planta cresceu, a árvore cresceu e deu muito fruto. Jesus contou essa história para ensinar uma verdade. Olha só, que verdade que Jesus queria ensinar. Jesus estava falando, Jesus deu a interpretação desta parábola, dessa história, falando que a semente é a palavra que nós pregamos, e o solo é o coração das pessoas. E aí você já pode fazer a conexão e compreender a palavra. Porque você já não chegou no seu amiguinho, às vezes falou do Evangelho, falou de Jesus, ele até se interessou no começo, mas depois ele não quis saber? Olha só, é uma semente que não germinou, que não cresceu. Talvez foi plantada ali no meio do caminho, os afazeres dessa vida, as coisas, ela acabou esquecendo e não germinou. Mas você já contou do Evangelho para alguém, ou até o seu próprio coração, a sua própria vida foi um solo fértil, um solo bom, em que a palavra de Deus foi plantada e você acreditou em Jesus, creu em Jesus, deu a sua vida para Ele e a palavra do Senhor cresceu e germinou e agora você está dando fruto. Essa é a parábola do semeador. É uma história que Jesus contou para ensinar uma verdade. E Jesus contou muitas parábolas, muitas parábolas. Se você for lá no site da nossa igreja, eu vou disponibilizar lá ao longo da semana. Eu não consegui terminar a lista de parábolas ali com os versículos bíblicos. E ao longo da semana eu vou disponibilizar lá no site da igreja, na aba Recursos, Download Crianças IBR. Vou colocar lá a lista de parábolas de Jesus, tá bom? Assim como eu fiz com a lista de milagres de Jesus, tá? Então você pode ver lá quantas parábolas Jesus contou e, eventualmente, a explicação dessas parábolas. Algumas parábolas são difíceis de entender. E nem o pastor consegue entender direito. Por quê? Porque temos aí alguns problemas, temos que entender melhor o contexto, a história era mais próxima das pessoas para quem Jesus contou ou de nós? É palavra de Deus, claro que é palavra de Deus, mas a história talvez fizesse muito mais sentido para as pessoas que ouviram da boca de Jesus. Então nós temos que ali cavocar para poder entender corretamente a parábola de Jesus. A lição que ele quer ensinar a gente geralmente entende, tá bom? E às vezes Jesus fala o significado da parábola, tá? E qual era o tema dessas parábolas? Eu já disse para vocês, a parábola era uma história para ensinar uma verdade.
Mas existe um tema recorrente nas parábolas de Jesus, que era o reino de Deus. Vocês já aprenderam que Jesus é o rei prometido, é o rei que vai se assentar ainda no trono de Davi, é o rei que governa sobre toda a terra, sim, Jesus reina sobre todas as coisas e Jesus é o rei no reino de Deus, o reino dos céus. Jesus contou muitas histórias para compreendermos o que é ou como será o reino de Deus, tá? Então, vocês podem olhar lá na listinha lá e compreenderem melhor isso, tá bom? Não dá tempo de mencionar todas as parábolas. Tem parábolas muito famosas. A parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo ensina aí sobre perdão, ensina sobre perdão, sobre arrependimento. São histórias que ensinam verdades. Então, temos aí parábolas famosas. Temos a parábola do semeador, a parábola do filho pródigo, temos aí a parábola do grão de mostarda. O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Vocês devem estar cheios de dúvidas, né? Mas vocês precisam ter familiaridade, precisam ler os evangelhos para saber, o grão de mostarda, o que o pastor Isaac está falando? Eu estou falando de parábolas famosas, tá? Mas você vai abrir a sua Bíblia em Mateus 13. Por quê? Porque eu já expliquei o que é uma parábola. E eu preciso explicar por que Jesus ensinava em parábolas. Por que Jesus não chegava assim e falava, que nem o caso do Joãozinho, a história que eu contei. Por que ele não chegava, não mintam, porque senão não vão acreditar em vocês? Por que ele usava historinhas? Por quê? Mais uma vez, Jesus escolheu isso por dois motivos. Eu vou explicar para vocês. O primeiro motivo era para se cumprir uma profecia. Sim, vocês já passaram aqui comigo, olhando várias profecias acerca de Jesus, acerca do seu nascimento, do seu ministério, da sua morte, várias profecias. E tem uma profecia também, uma profecia que fica lá em Isaías, não dá tempo de ler, mas fica lá em Isaías, falando que Jesus contaria, o seu ministério seria, o seu discurso, né, seria através de parábolas, que Jesus contaria muitas parábolas. Então, por que Jesus contou parábolas? Porque ele estava cumprindo uma profecia. E 2, a resposta está aí em Mateus 13. Abra sua Bíblia em Mateus 13. Mateus 13 no versículo 10. Mateus 13 no versículo 10. Abra sua Bíblia, não deixe de abrir a Bíblia. Abra a Bíblia, pausa o vídeo, se você tiver dificuldade, pausa o vídeo e abra a Bíblia. Você precisa ter contato visual com a Bíblia. Você precisa se acostumar com a Bíblia, porque se você é crente, você vai andar com a Bíblia por toda a sua vida. Por mais aí 80, 90 anos, se você viver 100 anos. Então você precisa ter contato, precisa conhecer a Bíblia. Eu sei que você tem tempo para jogar videogame, para assistir série, assistir filme, mas nós devemos dedicar a maior parte do nosso tempo com a Bíblia, porque ela é que vai nos ensinar a viver de modo que agrada a Deus. E só assim nós seremos felizes, tá bom? Então abriu a Bíblia aí, Mateus 13, versículo 10, diz assim, olha só. Mateus 13, 10. Aqui ele está falando sobre a parábola do semeador, tá? A explicação da parábola. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes fala por parábolas? Olha só a pergunta que a gente está tentando responder. Olha só, versículo 14, é a profecia que eu falei para vocês. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvires com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. E a segunda resposta aqui, por que Jesus contou parábolas, falava por parábolas? É versículo 11. Ao que respondeu, porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Entendi nada, pastor Isaac? Entendi nada. Olha só.
As parábolas eram historietas, histórias pequenas, de fácil entendimento para todos. Todos compreendiam as parábolas, porque é muito mais fácil compreender uma história, você guardar uma história, do que ali uma lição, assim, de plano, na lata, assim, entender uma exortação, uma história, uma verdade. É melhor entender uma história, às vezes você guarda. Então, as histórias que Jesus contava eram histórias simples, para as pessoas entenderem, para a maior parte das pessoas entenderem o que estava acontecendo com o judaísmo, que era a religião antes de Jesus vir e estabelecer aí o cristianismo. O que acontecia? A religião do templo, lá os sacerdotes, o sumo sacerdote, os escribas, os fariseus, eles tinham tornado tudo aquilo muito complicado. Sim, tudo muito complicado. Eles pegaram o que Deus determinou lá em Levítico, Números, Deuteronômio e Êxodo e deixaram aquilo tudo muito complicado, que só os mestres da lei entendiam. Então as pessoas simples, os pescadores, as pessoas de simples entendimento, elas não conseguiam compreender. Tinha essa distância entre o conhecimento da verdade e essas pessoas, e o entendimento delas. E o que Jesus veio fazendo? Jesus veio contando historinhas para as pessoas entenderem. E o que aconteceu? As pessoas começaram a entender. Sim, começaram a entender as histórias de Jesus e o que ele estava falando. Olha só, então as parábolas de Jesus demonstram que a verdade, a mensagem que Jesus transmitia era uma mensagem simples. Era uma mensagem de fácil entendimento. Qualquer pessoa pode entender. O Evangelho é assim? O Evangelho é assim. O Evangelho é uma verdade muito simples. Que verdade é essa? Que o homem é pecador desde que nasce, e por causa desse pecado o homem está separado de Deus, e para ter a reconciliação com Deus é preciso o quê? Preciso o arrependimento dos pecados e crer em Jesus. Assim você se torna um filho de Deus. Você tem a paz, a reconciliação com Deus. É simples essa mensagem? É muito simples. E todas as verdades que nós aprendemos depois que nós nos convertemos também são simples. Mas, apesar de muita gente estar entendendo e demonstrar só a religião lá dos fariseus, dos escribas, tudo aquilo que eles inventaram, é tudo ao contrário do que Jesus ensina. O que Jesus ensina é simples, as pessoas podem entender. Por quê? Porque ele ensina por parábolas. Mas também tem uma outra finalidade. Que finalidade é essa? Na verdade, as parábolas de Jesus demonstram que a mensagem dele é simples, mas a compreensão vem de Deus. E é essa mensagem que eu quero que vocês levem para casa. Olha aqui, ó. Olha aqui. As parábolas de Jesus demonstram que sua mensagem é simples, todo mundo pode compreender, mas a compreensão vem de Deus. Então vamos ler o versículo de novo. Olha só, versículo 10 de Mateus 13. Olha só. Mateus 13, versículo 11. Ao que respondeu, porque a vós outros, vocês, os discípulos, é dado conhecer, não é que vocês estão entendendo, é dado conhecer a vocês os mistérios do reino dos céus. Que mistérios são esses? São coisas que ninguém entende, que ninguém sabe? Não, mistérios, guarde isso para você, para a sua vida. Mistérios não é aquela coisa que ninguém sabe, que Deus revela através de sonho. Não. Mistério no Novo Testamento era aquilo que estava oculto das pessoas lá do Antigo Testamento. Estava oculto, elas não entendiam, eram sombras do que haveria de vir. Eram as coisas assim que elas não tinham noção exata. O que é o reino dos céus? O que é o reino de Deus? Não tinham noção. Por quê? Porque eram mistérios. E o que aconteceu? Quando Jesus veio, aí Deus deu a conhecer os mistérios a essas pessoas. Então as pessoas começaram a entender esses mistérios quando Jesus veio ao mundo. Isso aconteceu, de verdade. E isso ao longo de todo o Novo Testamento. Então o que acontece aqui? Porque a vós outros, vocês, os discípulos, os que creem em Jesus, é dado conhecer os mistérios. Mas aqueles
os mestres da lei, os escribas, os que não são crentes, olha só, os que não são crentes, não lhes é isso concedido. Ou seja, eles não entendem. Eles não entendem. Você tem aí um amigo, um parente que não entende a verdade, a mensagem do Evangelho? Pois é. Lá em 1 Coríntios 2, fala que só quem tem a mente do Senhor que consegue entender os pensamentos de Deus, consegue entender a palavra de Deus. Se a pessoa não tem a mente de Deus, se a pessoa não tem o Espírito Santo, se a pessoa não é capacitada por Deus para entender a mensagem de Deus, a mente de Deus, não adianta você explicar. Pode explicar por parábolas, pode explicar por qualquer meio. A pessoa não vai entender as mensagens, os mistérios de Deus. Que mistérios são esses? São as verdades reveladas, ocultas lá no Antigo Testamento e reveladas no Novo Testamento. Esses são os mistérios de Deus. Os mistérios dados a conhecer, os mistérios do reino dos céus. Entenderam por que Jesus falava em parábolas? Muito importante isso, olha só. E aí Jesus fala no versículo 13, por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Esses aqui são os incrédulos, são os que não são crentes. Eles ouvem a história, ouvem a mensagem e não entendem. Não entende o que está sendo dito, não entende a mensagem, não entende que Jesus morreu na cruz para salvar a gente dos nossos pecados, não entende que só por meio de Jesus nós temos paz com Deus, não entende que Jesus nos livra da ira vindoura, do juízo vindouro, do juízo depois dessa vida, e o juízo vai ser, não entendem nada disso. Eles ouvem e não entendem nada disso. Por quê? Porque a compreensão vem de quem? Vem de Deus. É Deus que dá a compreensão para você entender as palavras e as parábolas de Jesus. É isso aí. Tá bom? Então fiquem aí com essa mensagem. Olha só, vamos reforçar aqui. As parábolas de Jesus demonstram que sua mensagem é simples, mas a compreensão vem de Deus. Se você já aceitou Jesus, você consegue entender as suas parábolas. Mesmo que algumas sejam bem difíceis, mas nós conseguimos. E aí o versículo para vocês decorarem, olha só, é o versículo que nós lemos aqui, Mateus 13, 10 e 11. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, ao que respondeu, por que... o que respondeu não, deixa eu ver aqui, peraí, que está contrário para mim. Ao que respondeu, por que falas por parábolas? Olha só, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Joia? Está aí a lição sobre as parábolas de Jesus. Aguardem aí, durante a semana eu vou colocar lá no Recursos, na página da igreja, www.igrejaredenção.org.br, Recursos, abinha Recursos, Download Crianças IBR. Beleza? Deus abençoe vocês. Até semana que vem nós vamos falar um pouco mais, eu salvo engano, semana que vem sobre os inimigos de Jesus. Será que Jesus tinha inimigos? Mas Jesus não ama todos? Muito importante essa lição, não perca, hein? Tchau, tchau, gente.